no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, por favor. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Deus abençoe. Glória ao Senhor por essa noite. Que coisa linda ver vocês adorando ao Senhor e nós adorando junto com vocês. Glória a Deus. Todos encontraram? Antes de lermos esta palavra, eu gostaria apenas de louvar a Deus por estar aqui. Graças a Deus por esta oportunidade. Pastor Jairo, muito obrigado pela oportunidade, não só de estar aqui neste culto, mas também de estar servindo ao Senhor, cooperando com o Senhor em Arceburgo, amém? Deus continue abençoando a nossa liderança, o Madecarpe, em especial o pastor Mateus, que nos convidou. Muito obrigado, pastor, pelo convite, e toda a liderança e os obreiros. Que Deus abençoe cada um de vocês. Queridos, vamos rapidamente à palavra do Senhor. Vocês encontraram Atos capítulo 1, não falei o capítulo, né? Atos capítulo 1, versículo também 1. Esse é o texto que nós vamos meditar nesta noite, nesta ocasião. Atos capítulo 1, versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 5. Nos diz assim a palavra do Senhor: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que, disse ele, de mim ouvistes. Porque, na verdade, João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Você pode dizer amém por esta palavra? Glória ao Senhor. Querida igreja, esse texto que nós lemos, esses 5 versículos, se você puder manter a sua Bíblia aberta, para nós estarmos sempre dando uma olhadinha aí, tá bom? Esses versículos que nós lemos, meus irmãos, esse texto que lemos, ele está fazendo a introdução do livro de Atos. O livro de Atos, ele é o primeiro livro após os evangelhos, e nós o entendemos como o livro histórico do Novo Testamento, Atos dos Apóstolos. Você vai perceber que nesses versículos que nós lemos, há uma introdução do livro. Lucas, que é o seu escritor, ele está introduzindo. Perceba aí que a primeira expressão do versículo 1 que ele vai dizer é: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo. Ele começa fazendo menção ao primeiro livro que ele escreveu, que é o evangelho que leva o seu nome, o Evangelho de Lucas. Nós sabemos essa informação por causa da introdução de Lucas, e também porque no capítulo 16 do livro de Atos ele se inclui na narrativa, e nós entendemos que ele é o autor deste livro. Você vai perceber nessa introdução que do versículo 1 ao versículo 14, o que Lucas está escrevendo como escritor também do evangelho, é um resumo do que ele já havia tratado. Sempre que nós vamos dar continuidade a algo que nós já começamos, nós temos o hábito, e talvez didático, bom para que as pessoas entendam o raciocínio, começar do lugar onde paramos, ou resumindo onde paramos anteriormente. E nós vemos aqui que Lucas está fazendo exatamente isso. Do versículo 1 ao versículo 14, ele vai dar algumas informações que já foram dadas no seu evangelho no último capítulo. Ele está falando de Jesus. Essas informações, elas vão ser mais resumidas no versículo 1 e versículo 2. Perceba aí comigo: fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou
começou não só a fazer, mas a ensinar. Então aqui, ele está resumindo o ministério do Senhor Jesus Cristo, que é o Evangelho que conta aquilo que o Senhor Jesus fez. E é muito interessante que ele usa a expressão que vai dar sentido ao seu livro. E ele diz que Jesus começou a fazer. Não como se Jesus não tivesse terminado, mas porque ele sente, ele sabe que a intenção do Senhor Jesus é que a igreja continue a fazer o que ele começou. O Evangelho trata o ministério de Jesus em seu corpo físico, terreno. O livro de Atos trata o trabalhar do Senhor Jesus através do seu corpo espiritual, que é a igreja. Por isso que ele usa essa expressão, Jesus começou não só a fazer, mas a ensinar. Porque uma das marcas e das características do ministério do Senhor Jesus é exatamente isso, é o ensinamento e a prática. É falar e viver, é pregar e demonstrar. Então Jesus ele tem essa inteireza e esse peso, essa autoridade no seu ministério, e portanto Lucas começa com essa expressão. Olha comigo o versículo 2, você está com a Bíblia aberta? Versículo 2. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera. Você percebe que ele rapidamente, ele introduz, falando do ministério de Jesus, e o resumo dele do ministério de Jesus é as coisas que Jesus fazia e ensinava. E agora ele parte, já no versículo 2, para o final do ministério do Senhor, que é o momento em que o Senhor Jesus vai ser assunto ao céu, após a sua ressurreição. E ele vai dizer, até o dia em que foi recebido em cima, até o dia da sua ascensão, tendo dado mandamentos pelo Espírito Santo. Esses mandamentos que ele vai falar, esse mandamento, é a grande comissão. Jesus ensinou muito mais do que isso, mas essa referência de Lucas está falando da grande comissão. Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, que está em Mateus 28, Marcos 16, Lucas 24 e João 20. Perceba que ele vai dar isso, irmãos, e quando você observa, nesses dois versículos, é como se Lucas já tivesse dado um resumo completo de todo o seu evangelho, para continuar o que ele começaria a falar e a tratar. Porém, você percebe que ele, a partir do versículo 3, ele vai começar a dar algumas informações detalhadas acerca do tempo em que Jesus ressuscitou, até o dia em que Jesus ele foi recebido no céu. É como se, quando você lê o último capítulo de Lucas, você percebe que ele passa por isso de maneira rápida. Talvez já pela intenção de tratar este assunto aqui de maneira mais minuciosa. Irmãos, quando nós observamos que ele diz isso, a informação do versículo seguinte, ela nos mostra que Jesus ficou na terra, após esse momento, até a sua ascensão, ele ficou na terra por um espaço de 40 dias. Jesus, depois de ter ressuscitado ao terceiro dia em que morreu, ele permaneceu aparecendo, não foi uma permanência fixa, mas ele aparece diante dos discípulos por um espaço de 40 dias. E há uma pergunta interessante de se fazer, e a pergunta é a seguinte: o que restava para fazer que Jesus ainda não tivesse feito? Porque Jesus sentiu a necessidade de permanecer mais 40 dias? Porque o que nos 33 anos de vida do nosso Senhor, nos seus 3 anos e meio de ministério, o que ele não fez, que precisava ser feito, e por isso ele decidiu esperar mais 40 dias até voltar ao céu de forma definitiva? Eu quero dizer a você que nós cremos que Jesus, quando morre e ressuscita, o seu sacrifício está completo. Não é essa a intenção desta pergunta. O sacrifício de Jesus está completo. A redenção está concluída. Nós entendemos que a redenção do homem, ela não é um evento somente do dia da crucificação, mas ela é algo de toda a vida de Jesus.
porque desde o seu nascimento, ele não nasce de forma comum, mas pela virtude do Espírito Santo, e toda a sua vida ele vive de forma para estar à altura de morrer na cruz. Não é só morrer na cruz, mas é ser suficiente para a cruz, é morrer e resolver o problema. E quando Jesus está na cruz, a última expressão é: está consumado. Está consumado. Então, a essa altura, não existe nada que Jesus tenha que fazer que ele não tivesse feito. A essa altura não há nada inacabado. A salvação do homem em Jesus Cristo está concluída. Jesus decide ficar na terra por mais 40 dias, por um motivo especial. Jesus decide ficar na terra por mais 40 dias por causa dos discípulos. Por causa dos discípulos. Esse momento da crucificação de Jesus, da sua morte, foi um momento muito difícil para os discípulos. E quando você começa a observar, você vai ver que cada um reagiu à sua forma. No momento de sua prisão, todos fugiram, com exceção de João, que provavelmente esteve todo momento ao lado do Senhor, porque sempre tem um. A Bíblia diz que o que se sucede depois, os discípulos fugiram, os discípulos vão ficar escondidos com medo das autoridades. Pedro nega Jesus enquanto ele está vivo, e quando Jesus morre, ele certo dia decide pescar, João 20, e por causa da sua, 21, e por causa desse dom de liderança que ele tem, 7 discípulos acompanham ele. Tomé, ele diz: eu não consigo crer, a menos que eu toque, não consigo crer. E muitos condenam Tomé, mas todos tiveram dificuldades em crer na ressurreição do nosso Senhor. Então esse é o cenário. Jesus morreu, Jesus completou aquilo que deveria fazer, Jesus ressuscitou, mas ele percebe a situação dos discípulos. Ele percebe a maneira que os discípulos estão, a crise que os discípulos entraram após a sua morte. E, irmãos, como que se não bastasse, é esse grupo de homens que estão passando por este momento de crise, porque todos passaram por esta crise, é este grupo de homens que Deus está contando para continuar a sua obra. É esse grupo de homens que Deus, no seu plano, na sua onisciência, já os havia escolhido para esse momento. Então é como se Jesus estivesse agora dizendo: eu preciso resolver, eu preciso tratar, eu preciso lidar com os discípulos, porque tem um grande plano, tem uma grande obra, e vou usar cada um deles para fazer aquilo que eu os chamei para fazer. Porque eles estão em um momento de crise, mas o plano de Deus ainda está de pé. Eles estão em um momento de dificuldades, mas aquilo que Deus havia desenhado desde a fundação ainda está perfeitamente nos trilhos, e Deus ainda não perdeu o controle. A igreja ainda se manteria e se levantaria. E Deus é sempre assim. Às vezes nas crises, imagine Pedro em sua crise, porque negou ao Senhor, e Jesus está vivo, esperando uma ocasião para reconciliá-lo. Imagine Tomé na sua crise de crer, e Jesus está vivo esperando o momento para se apresentar a ele e dizer: Tomé, coloque o seu dedo nas minhas feridas. É maravilhoso isso, que Jesus ressuscitou, e na sua ressurreição o seu corpo foi todo restaurado, mas ele fez questão de que as feridas na mão e no pé continuassem, porque ele queria ser reconhecido como Cristo da cruz. E chega Tomé, toca aqui, Tomé. A crise dos discípulos não está no Senhor. Quando Jesus chega para Tomé, Jesus chega para ele e diz: toca. E quando Jesus manda ele tocar, Jesus está dizendo: não só estou vivo, como ouvi o que você falou quando eu não estava aqui. Arabacanda, arabagai.
A crise dos discípulos, ela não passa para o momento, para o nível de afetar o Senhor. Deus está no controle e Ele sabe o que vai fazer. Eu quero liberar esta palavra para você nesta noite. Pode ser que o momento seja de crise, mas Deus ainda está no controle e sabe exatamente o que vai fazer. Sabe o que chama a minha atenção? É que nós somos a geração de discípulos desse tempo. Eles são esses homens e estão presos em suas limitações e se sentindo incapazes. Mas Deus havia escolhido eles para este momento. Deus havia escolhido eles para esta obra. E eles estão ali em suas inexperiências, com alguma experiência com o Senhor, mas totalmente se sentindo incapazes, amedrontados, inseguros. Mas Deus havia escolhido eles para esse tempo. E eu quero dizer algo para você. Nós somos uma geração de jovens, mas nós somos a geração de discípulos desse tempo. Nós ainda estamos exatamente na mesma situação dos discípulos. Estamos diante do nosso Senhor e Ele está dizendo: ainda tem uma obra, ainda tenho um plano, ainda estou edificando a minha igreja, ainda tenho coisas a fazer, ainda tenho obra a realizar, e nós somos os discípulos desse tempo. Eu tenho visto jovens olhando para suas limitações e pensando que Deus não quer usá-los. Você é o discípulo deste tempo. Eu tenho visto pessoas na internet dizer que essa é a pior geração de jovens que já houve. Mas eu quero dizer, Deus ainda está no controle da história e a igreja ainda está sendo edificada. Essa obra que nós estamos inseridos, ela só termina quando a trombeta soar e todos nós formos arrebatados. Enquanto não acontece, nós somos a geração de discípulos desse tempo. Nós estamos nessa posição. Nós somos a geração de discípulos desse tempo. Mas eu quero te alertar em relação a uma coisa. Não é porque nós somos a geração de discípulos desse tempo que faremos a obra do Senhor de qualquer maneira. Nós não temos o direito de fazer a obra do Senhor de qualquer maneira. É por isso que Jesus vai tratar com eles. Porque Ele não deixaria o seu plano de qualquer maneira, de qualquer forma. Somos a geração deste tempo, mas não temos o direito de fazer a obra do Senhor de qualquer maneira. A partir do versículo 3 da nossa leitura, é o momento em que o Senhor Jesus vai começar a tratar com essa geração. E você vai perceber que Jesus tem 3 tratamentos para esses discípulos. 3 atitudes, e com essas atitudes, Jesus quer restaurar 3 coisas nessa geração de discípulos. E eu quero aplicar isso a nós esta noite, dentro do tempo que temos. Versículo 3 da nossa leitura. Aos quais se apresentou depois de ter padecido, aos quais também depois de ter padecido se apresentou vivo. Um pouco mais à frente, pelo espaço de 40 dias. Jesus percebe que a melhor maneira dele tratar e preparar os discípulos é estando com eles. É aparecendo no seu dia a dia, a partir daquilo, para tratar as inseguranças, para tratar os problemas que eles estavam passando. É como se Jesus tivesse um discipulado, é como que mais um espaço, mais um pouco de discipulado. E o Senhor Jesus começa a aparecer. E nessas vezes em que o Senhor começa a aparecer, Ele está restaurando a proximidade. Porque quando Jesus morre, os discípulos têm dificuldade de entender isso. Senhor, para onde o Senhor vai que nós não podemos ir? Senhor, para onde o Senhor vai? Jesus orienta eles em João 14, mas você percebe a dificuldade deles em compreender. Então, quando Jesus morre, há um desligamento e eles estão se sentindo distantes do Senhor. Muitos com dificuldades de crer que o Senhor ressuscitou, mas Jesus chega para eles e se apresenta no meio deles vivo. E Jesus está querendo dizer, não há problema que a comunhão comigo não resolva. Não há insegurança que a comunhão comigo não resolva. Não há crise existencial que a comunhão comigo não resolva.
Não há dificuldade de crer que a comunhão comigo não resolva. Então Jesus se apresenta no meio deles e está com eles, aparecendo quando precisa, liberando a palavra, restaurando quem precisa ser restaurado, reconfirmando quem precisa ser, que a sua esperança seja reconfirmada. E eu quero dizer algo para você, que uma primeira coisa que o Senhor quer fazer em nós, geração de discípulos desse tempo, é restaurar em nós a comunhão com o Senhor. Muitas vezes, eu sou novo, mas eu tenho liderado e estado em meio de jovens durante a minha vida inteira. Mas eu quero dizer uma coisa para você, muitas vezes eu tenho visto jovens se sentindo desejosos de conquistar o mundo para Deus, mas ainda não aprenderam a conquistar um tempo no seu dia para estar sozinhos com Deus. Tenho visto jovens que muitas vezes eles querem fazer muitas coisas para o Senhor, mas ainda não aprenderam a submeter a sua vontade e ter tempo com o Senhor. Eu quero dizer uma coisa, você não estará pronto para fazer o que Deus quer que você faça, enquanto você não aprender a ter tempo com o seu Senhor. Você não está pronto para fazer aquilo que Deus quer para você, enquanto você não aprender a estar sozinho na presença do seu Senhor. É lá que nós somos trabalhados, é lá que nós crescemos em comunhão com Ele, é lá que nós somos preparados para a obra que Ele quer que nós façamos. Em Mateus capítulo 9, Jesus começa a dizer: a seara está grande, a colheita é muito, mas não tem quem trabalhe. O mundo está como ovelhas que não tem pastor. E Ele olha para os discípulos a partir do versículo 38 e diz: rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Jesus poderia ter dito: vão trabalhar porque não tem gente para trabalhar. Mas Ele diz: vão orar, porque a menos que vocês orem não vai acontecer nada. Vai orar, porque é a oração que faz a obra acontecer. Vai orar, porque enquanto você ora, eu levanto pessoas para realizar a minha obra. E detalhe, a resposta dessa oração seria eles. Mas Ele está dizendo: enquanto vocês não aprenderem a orar, vocês não estão prontos para ser trabalhadores. Enquanto vocês não aprenderem a rogar, vocês não estão prontos para fazer o que eu quero que vocês façam. Rogai ao Senhor da seara que mande ceifeiros para a sua seara. Nós precisamos ser uma geração que deseja estar na presença do nosso Senhor. Moço, moça, a coisa mais poderosa que você pode fazer é ter uma vida com Deus, é ser um jovem que ora, é ser um jovem que busca a presença de Deus, é ser um jovem que tem comunhão com o Senhor. Somos a geração de discípulo deste tempo, mas a menos que aprendamos o valor de estar a sós com Deus, não estaremos prontos para realizar a obra. Há uma segunda coisa que o Senhor quer restaurar nos discípulos. Versículo 3. A segunda informação desse texto diz: com muitas e infalíveis provas, sendo vistos por eles por espaço de 40 dias. Com muitas e infalíveis provas. Jesus percebe a dificuldade dos discípulos crer na sua ressurreição. Então Jesus aparece mostrando para eles que Ele havia ressuscitado. E dentre essas muitas provas, a Bíblia diz que Jesus se apresentou para Tomé, como já mencionei. A Bíblia diz que certa vez eles estão com o salão, o lugar onde estavam fechados, Jesus apresenta no meio deles. Em outra ocasião, a Bíblia diz que Jesus come com eles. Por que Jesus está fazendo isso? Ele está dizendo: eu ressuscitei. Vocês precisam crer que eu ressuscitei. E Ele está ali, porque Ele deseja que esta marca esteja profunda nos discípulos. Porque, irmãos, como dizer para o mundo que Jesus ressuscitou, se eles ainda tinham dúvidas da ressurreição do Senhor? Como enfrentar o que eles enfrentariam, se eles ainda tinham dúvidas de que o Senhor tinha ressuscitado? Então o que Jesus está fazendo é dizer para eles:
vocês precisam crer que eu ressuscitei. Eu e você precisamos aprender que essa segunda coisa que o Senhor quer restaurar é a convicção. Precisamos crer no Senhor que nós servimos e na sua palavra. Há uma crise de convicção. Talvez você diga, não, eu não tenho crise de convicção. Deixa eu te dizer, se você está no seu trabalho, diante de alguém que precisa de uma palavra, e você não dá essa palavra, é porque você não tem profunda convicção de que esta palavra pode mudar a vida desta pessoa. Se nós somos jovens, que muitas pessoas ainda não sabem que servimos ao Senhor, é porque nós ainda não temos convicção de que servir ao Senhor é a melhor coisa do mundo a se fazer. E é exatamente o efeito nos discípulos. A crise de convicção faz eles se esconderem. A crise de convicção faz eles se trancarem. Mas Jesus apresenta e diz, eu ressuscitei. Mas há uma coisa poderosa, que a convicção do Senhor não é somente isso. Mas a última parte desse versículo 3 diz, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. Porque não é somente ver Jesus ressuscitado, mas é compreender o papel de Jesus nas Escrituras. Então você vai ver que Jesus aqui, com essa referência, é que Jesus está ensinando eles. E quando Jesus se encontra com os discípulos de Emaús, a Bíblia diz que ele começava desde os profetas. E vinha lhes explicando que era necessário que o Cristo padecesse aquelas coisas, morresse e fosse ressuscitado ao terceiro dia. E eles estão dizendo, o nosso coração está queimando quando esse homem está nos falando a palavra. Porque parte desse tratamento de convicção não se resolve só com experiências, mas com ensinamento. Deus não chamou os discípulos para ser um grupo de fanáticos enfrentando o mundo, dizendo, nós vimos. Tomé dizendo, eu coloquei a mão. Não, Deus chamou eles para dizer, nós vimos. Eu toquei a mão. E ele não era qualquer homem, ele era o Jesus das Escrituras. Nós sabemos quem ele é no Pentateuco. Nós sabemos quem ele é nos Salmos. Nós sabemos quem ele é nos profetas. Ele é o Jesus das Escrituras. E é esta mensagem que abalaria o mundo. Louvado seja Deus pelas experiências que temos. Mas Deus não nos chamou somente para experiências, mas para profundo conhecimento de sua palavra, para pregarmos o evangelho ao mundo, porque é a palavra que quebranta, é a palavra que transforma, é a palavra que muda. Jovem que só gosta de movimento, mas não gosta de aprender a palavra, só dá problema. Só dá trabalho. Quem é pastor sabe, é só preocupação. Mas quando somos desejosos pela experiência e amantes da preciosa palavra do Senhor, certamente que nós seremos cheios da graça de Deus em nossas vidas. E Jesus está dizendo, veja que eu ressuscitei, mas olhe nas Escrituras quem eu sou. Veja que eu ressuscitei, mas olhe por que eu morri. Veja que eu ressuscitei, mas olhe o que está acontecendo. É por isso, meus irmãos, que quando esses discípulos, antes da crise de convicção, eles estão aqui, presos, amedrontados, mas depois que Jesus restaura a convicção, eles estão dispostos a enfrentar o mundo, eles estão dispostos a enfrentar qualquer coisa. Eles chegam diante de autoridades para testemunhar que Jesus ressuscitou, para testemunhar o papel de Jesus nas Escrituras. E a Bíblia diz que certa vez, no capítulo 4, versículo 20, alguém chegou para Pedro e João, deram uma reprimenda neles e disseram, não fale mais desse Jesus. E eles disseram, é melhor obedecer a Deus do que obedecer aos homens. E a expressão do versículo 20 é maravilhosa. Nós não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. É como se ele estivesse dizendo, não é uma opção, eu não consigo me calar mais. Não é uma opção, eu estou tão profundamente convencido de quem é o meu Senhor, eu não consigo me calar.
Eu não consigo ficar quieto. Eu não consigo estar na escola onde todo mundo está falando que não agrada a Deus e ficar quieto. Eu não consigo estar num trabalho onde todo mundo só fala o que não agrada ao Senhor e ficar quieto. Eu não consigo ser um jovem que não fala do Senhor. Eu não consigo testemunhar, porque o meu coração está cheio, transbordante de convicção de que o meu Senhor é o Jesus das Escrituras. Veio em carne, morreu ao terceiro dia, ressuscitou e vem para nos buscar. Irmãos, quantas vezes nós temos ouvido em pregações, ouvido em ensinos, ouvido os nossos pastores, pregue o Evangelho, como que nos implorando, sentindo o temor do Espírito Santo. E grande parte de nós não pregamos. Deus nessa noite quer restaurar a sua convicção. Porque quando o coração está queimando, meu irmão, é natural. Quando o coração está transbordando, é natural. E eu quero te dizer, Deus quer hoje restaurar dentro de você esta comunhão. Deus quer restaurar hoje dentro de você esta convicção. Talvez você é um jovem que aqui dentro você pula, louva, glória a Deus por isso. Mas e a sua convicção de falar quem Jesus é? Você é a geração de discípulos desse tempo. Você é a geração de discípulos desse tempo. Para encerrarmos, aleluia, eu quero dizer a você que há uma terceira coisa que o nosso Senhor vai restaurar. Observe ainda no capítulo 1, agora versículo 4. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele: de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. Jesus quer restaurar neles a esperança do Espírito que viria. Porque se na crise eles não estão crendo nem no Senhor, que dirá no Espírito. Não diminuindo de forma alguma, mas pela posição que eles estão. Mas o Senhor quer restaurar neles e está dizendo: a minha promessa ainda está de pé. Vocês são a geração de discípulos desse tempo, e eu ainda vou derramar virtude de Deus sobre vocês. É tão maravilhoso isso, porque você percebe que há uma sequência. É estar com o Senhor que alimenta a minha convicção e me faz crer nessa promessa maravilhosa. É ter comunhão com o Senhor, estar cheio de convicção pela sua palavra e pelas experiências que Ele me dá. E então estar pronto para receber a promessa. E o Senhor diz: espere, fiquem até que essa promessa se cumpra. Irmãos, por que Jesus quer que eles fiquem até que a promessa se cumpra? Jesus quer que eles fiquem até que a promessa se cumpra. Porque o mundo não precisa de um grupo de pessoas narrando o que aconteceu somente. O mundo não precisa de um grupo de pessoas contando a história de como foi. O mundo precisa de Cristo. A pessoa de Cristo. Então Jesus está dizendo: ainda que há conhecimento, ainda que há experiência, vocês me viram, mas para que essa chama incendeie o mundo, é necessário esperar o Espírito Santo, porque quando o Espírito Santo vir, Ele vai capacitar vocês, e vocês serão usados para levar a mensagem, e essa mensagem vai colocar fogo no coração de multidões, e multidões serão alcançadas, não por um relato, não por uma história como quem conta um conto, ou como quem escreve um livro qualquer, mas pela veracidade das palavras. É ouvir sobre Jesus e sentir Jesus na palavra, é ouvir sobre Jesus e o coração começar a queimar. Aquilo, sabe a expressão que quando Pedro está pregando, e o coração deles foram atingidos, é o Espírito que faz isso.
É o Espírito Santo que pega a palavra e faz dela uma flecha e atinge o coração do pecador e atinge o coração das pessoas. Então dizendo, espera receber o Espírito. Espera receber o Espírito. Eu não vim aqui dizer para você, não pregue até você receber o Espírito. Não, eu vim aqui dizer para você, é tempo hoje de receber o Espírito para fazermos a obra do Senhor. Porque no dia dos discípulos o Espírito ainda não havia se manifestado, mas agora no nosso tempo ele está entre nós. No nosso tempo ele já está aqui, já foi derramado, já está no nosso meio. E nós temos liberdade de senti-lo em nosso meio e de crescermos em comunhão com ele. Irmãos, fazer a obra do Senhor. Fazer a obra do Senhor não é uma coisa que nós fazemos, não é uma coisa que nós fazemos com a nossa força. Não, não é. Não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. E nós precisamos desse Espírito, nós precisamos desse poder do Espírito. Orlando Boy, em seu comentário A Espada Cortante, que ele comenta o livro de Atos, ele diz: é indispensável que esta geração permaneça diante de Deus até que sejam cheios do Espírito Santo. É indispensável que nós nos coloquemos na presença do Senhor até que sejamos cheios do Espírito Santo. Tem muita gente hoje querendo dizer para nós que este mover de Deus não é mais para o nosso tempo. E eu me preocupo muito. Quantos jovens, às vezes a gente até vê um perfil. Meu Deus, é uma bênção, vamos orar, doutrinar, vai dar um bom obreiro. Quando vê, entra no YouTube e ouve qualquer dessas bobeiras por aí, já quer questionar o papel do Espírito Santo no nosso meio. O que será de nós, meu irmão, se não for o Espírito Santo nesse tempo? O que será de nós para fazermos a obra se não for o Espírito Santo conosco? Que loucura é essa? Mas eu quero dizer uma coisa para você, quando Pedro está ensinando, porque o poder acontece, mas tem ensinamento de Pedro. É poder e ensinamento. Quando Pedro começa a dizer, ele traz Joel, a profecia de Joel é um pouco mais ampla, mas ele traz a aplicação de Joel. E diz, o que vocês estão vendo aqui, senhores, é o cumprimento das palavras que o profeta Joel disse. Nos últimos dias, diz Deus, esses últimos dias é tempo da graça. Enquanto Jesus não voltar, a porta não fecha. Nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões. E os vossos velhos sonharão sonhos. Observe isso. Algumas informações desse derramar não tem faixa etária. Novo e idoso vai receber do tanto que quiser buscar. Os vossos jovens e os vossos velhos. Outra informação, antes, os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Sabe o que ele está dizendo? Não é um derramar só para esta geração. Não é um derramar só para vocês que estão me ouvindo, imagine Pedro dizendo. Mas é um derramar que quando os filhos de vocês estiverem no lugar de vocês, haverá derramar de Deus para a vida deles. O tempo passou, nós somos a geração de discípulos hoje, mas a palavra ainda é fiel e verdadeira. Os vossos filhos receberão do Senhor e entregarão para quem precisa e profetizarão. Aleluia, aleluia. Eu quero dizer a você que nós precisamos desejar este poder de Deus em nosso meio. Eu quero dizer a vocês, pastor, podemos orar? Posso orar? Por favor, vamos ficar de pé, nosso pastor permitiu, eu quero fazer uma oração com você. Eu estava dizendo, preste atenção no que eu estou falando. Eu não estou disposto a dar a minha vida por uma obra, sem crer que o Deus que eu estou servindo ainda é o mesmo.
Não estou disposto. Não estou disposto. Que sofrimento terrível. Eu não estou disposto a doar a minha vida e não crer dentro de mim que Jesus ainda pode fazer as mesmas coisas. Não quero. Eu faço minhas palavras do profeta Isaías, que diz: ó Senhor, onde estão as tuas obras maravilhosas que o Senhor fazia no passado? E eu quero que você ore neste momento, que você feche os seus olhos e que você ore comigo, porque nós somos a geração de discípulos desse tempo, e você sabe o que Jesus precisa restaurar em você. Talvez Jesus precisa restaurar a comunhão, porque você é um jovem que não ora. Quantos dos nossos jovens só vivem no celular e não oram mais? Talvez você precisa, neste momento, rogar ao Senhor para que Ele restaure a convicção da sua alma, porque você não consegue mais olhar para a palavra e ter a sua fé fundamentada no ensino, nas Escrituras. Talvez você olhe e diga: Senhor, restaure o meu desejo por esta promessa, para que eu seja cheio do Teu poder e veja neste tempo o Senhor fazer as mesmas coisas que o Senhor fazia. Não sei qual é a tua oração, mas sei que o Senhor está neste lugar e vai ouvir o que você está orando aqui. Ore com sinceridade, peça ao Senhor para que Ele opere em você, para que Ele restaure em você. Se Deus não quisesse te usar como uma geração de discípulos, já teria voltado para buscar a igreja. Mas como Ele ainda não voltou, você é o discípulo desse tempo. O que você vai fazer com isso? O que você vai fazer com esse privilégio e essa responsabilidade? Pelo amor de Deus, ore ao Senhor, peça, implore, grite, clame por alguma coisa. Deus ainda é o mesmo, Deus ainda é o mesmo. Feche seus olhos, curve sua cabeça e ore ao Senhor. Eu vou orar com você, mas eu desejo muito que você ore. Eu desejo muito que você fale com o Senhor. Oh meu Senhor, quantas vidas estão orando neste momento. Senhor, 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 o meu coração ainda queima, Senhor, o meu coração ainda queima. O Senhor quer usar esta geração. O Senhor quer usar esta geração. Pedro não imaginava, Senhor, que seria usado para a conversão de tantas vidas, mas ele estava lá e o Senhor o usaria. Certamente eles não sabiam que seriam usados, meu Senhor, em tantos milagres, mas o Senhor estava lá e os usaria. Senhor, tem jovens limitando a sua expectativa, pensando que o Senhor não tem plano para a vida deles. Quantos jovens estão com essa ideia do diabo, pensando que o Senhor não quer usá-los, pensando que o Senhor não quer levantá-los, pensando que o Senhor não quer fazer algo na vida deles, meu Senhor. Arranca, Senhor, essa seta maligna. Coloca, Senhor, comunhão. Coloca, Senhor, querido, desejo. Coloca, Senhor, querido, convicção. Coloca, Senhor, querido, desejo pela promessa que será, Senhor, na vida deles também. Senhor, faz isso para a Tua glória, meu Pai. Faz isso para a Tua glória, meu Senhor. Nos use neste tempo para que o Teu nome seja louvado. Pecadores se convertam, Senhor, e a Tua obra progrida. No Teu nome, Senhor, nós Te louvamos e Te agradecemos, meu Pai. Amém. Glória a Deus, amém.